Bem, irmãos, nós sabemos que a reencarnação, ela é um dos pilares, né, da doutrina espírita. E quando nós falamos de reencarnação, nós temos que falar também do planejamento reencarnatório. Porque todos nós, quando encarnamos aqui na Terra, reencarnamos aqui na Terra, é feito um planejamento reencarnatório. E é importante que nós façamos uma reflexão, um estudo, para a gente compreender melhor tudo aquilo que nos passa, né? Tudo aquilo que nós somos convidados a enfrentar no nosso dia a dia, as decisões que nós devemos tomar. Porque nós, principalmente quando somos adolescentes, a gente diz, né? Eu não pedi para nascer. Né? E a gente, estudando a doutrina espírita, a gente sabe que a gente pediu para nascer sim, para reencarnar. Muitas vezes a gente implora uma oportunidade de reencarnar. E essa reencarnação, ou seja, onde a gente vai nascer, qual é as dificuldades que nós, os desafios que nós iremos enfrentar, as pessoas às quais nós teremos que conviver, tudo isso é realizado no planejamento reencarnatório, que é um ato que antecede a reencarnação, né? Nós sabemos aí que todos nós desencarnamos, vamos para o mundo espiritual. Ficamos ali um período, né? Que é o período que a gente fica na erraticidade, e durante esse período, após o nosso amadurecimento, né? Em que muitas coisas são esclarecidas, que o nosso sentimento é depurado, né? Nós verificamos e sentimos a necessidade de voltar para o plano físico e reencarnarmos. Então, antes que isso aconteça, é feito o planejamento reencarnatório. Então, todos os espíritos tendem à perfeição, porque Deus nos criou para sermos perfeitos. Relativamente, nós nunca conseguiremos ser perfeitos como o Pai o é, mas chegaremos a uma perfeição relativa. E essa perfeição também diz respeito à felicidade. Nós conseguiremos atingir um grau da felicidade, da perfeição, que os espíritos superiores sentem hoje, gozam desse estado. Então, Deus, Ele nos criou para a perfeição. E Ele faculta, Ele dá os meios para que a gente possa alcançar essa perfeição, essa felicidade, proporcionando-nos provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhe concede realizar em novas existências o que nós não pudemos fazer ou concluir na primeira prova. Então, nós somos criados simples e ignorantes, e a cada nova existência, a cada nova encarnação, a gente vai o quê? A gente vai melhorando, a gente vai evoluindo. E Deus nos concede essa graça, essa oportunidade para que numa nova experiência a gente consiga realizar o que a gente não conseguiu na anterior. Sempre com justiça e com bondade. Então, partindo dessa assertiva, compreendemos que não há improvisação nos procedimentos que antecederam as experiências reencarnatórias. Então, na nossa existência não existe improviso. Não existe obra do acaso, não existe coincidência, não existe o que a gente chama de destino. Não, o que existe é o que? Um planejamento reencarnatório e também consequências do nosso livre-arbítrio quando estamos aqui executando esse planejamento. Porque nós temos também a nossa parcela de contribuição no nosso planejamento reencarnatório e mais ainda na execução dele. Porque uma coisa é planejar, outra coisa é a gente conseguir executar tudo aquilo que foi planejado. Então, conscientes dessas implicações, né, tanto da questão da nossa
do nosso livre-arbítrio, do planejamento que já foi feito pelos espíritos superiores, de todo esse cuidado, todo esse amor que Deus tem para conosco, a gente pergunta, né? Mas quando que é definido esse momento de reencarnar? Como é que é definido? Quando? Como? Nós podemos escolher as provas às quais nós vamos passar aqui? Nós podemos escolher o local onde nós vamos reencarnar, a família a qual a gente vai reencarnar? Bem, a doutrina espírita, ela vai esclarecer. Por isso que ela é consoladora. Porque ela nos traz as respostas às quais a gente anseia. Porque todo mundo se pergunta, né? Por que eu nasci nessa família? Por que eu tenho um companheiro difícil? Por que o meu trabalho é assim? Por que eu tenho tal moléstia, tal doença, tal dificuldade? Por que eu me sinto bem com tal pessoa? Como que eu me sinto bem em tal circunstância e em outras não? Tudo isso é explicado pela reencarnação. Tudo isso é explicado pelo planejamento reencarnatório que é feito. O homem que tem consciência da sua inferioridade, aure consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Se crê na justiça de Deus, não pode contar que venha achar-se para sempre em pé de igualdade com os que mais fizeram do que ele. Então, muitas vezes a gente se acha assim, mas olha, eu erro todo dia. Eu faço um compromisso de não cair mais em tentação, de não fazer mais tal coisa, de não tomar mais tal atitude, mas aí eu acabo escorregando. A doutrina espírita também nos dá esse ânimo, que nós sermos sabedouros, que teremos outras oportunidades, que não existe aquela expiação eterna, aquela pena eterna, aquele sofrimento, que tudo... Como diz o Chico, né, isso também passa, que tudo passa. São momentos, são circunstâncias a quais nós somos convidados a passar por aquilo e a sair vencedores. E se não conseguimos vencer totalmente aquela dificuldade, teremos outras oportunidades. Porque Deus é amor. Deus é aquele que nos convida sempre ao crescimento. É o Pai amoroso, não é aquele que julga, mas é aquele que dá oportunidade. A reencarnação, portanto, não dispensa planejamento, ou seja, toda reencarnação é planejada. Mesmo em se tratando das reencarnações mais simples, este planejamento pode ser elaborado pelo próprio espírito, que deseja ou necessita reencarnar desde que ele tenha condições morais e intelectuais para tanto. O planejamento pode, no entanto, ser delegado a um espírito esclarecido, caso o reencarnante não ofereça, no momento, condições para planejar a própria reencarnação ou opinar sobre a mesma. Então, a reencarnação ela pode se dar de duas formas, em que há uma participação efetiva do espírito que vai reencarnar, ou seja, ele vai opinar, ele vai efetivamente planejar a sua reencarnação, por óbvio com auxílio, né, dos benfeitores, mas ele vai ter uma participação muito ativa na sua reencarnação, né, e essa categoria é destinada àqueles espíritos que já têm uma evolução moral, que já têm condições de fazer uma autoanálise e verificar o que ele precisa melhorar. E aquilo que ele tem condições de melhorar. Ao passo que aqueles espíritos mais inferiores, aqueles que ainda têm muita dificuldade, né, a maioria de nós contamos com o auxílio dos benfeitores. E quanto mais atrasado for o espírito, menos ele tem condições de participar desse planejamento reencarnatório. Então, são nesses momentos em que aquele irmão que não tem condições, que aquele espírito que não tem condição nenhuma, ele vai contar o quê? Com o amor divino, que é justamente uma equipe espiritual que vai planejar toda a reencarnação dele, com circunstâncias às quais ele tem condições
de passar, tem condições de sair vitorioso. Nada ocorre sem a permissão de Deus. Portanto, foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo, dando ao Espírito a liberdade de escolher. Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que destes tiverem. Nada lhe estorva o futuro. Abertos se lhe acham assim o caminho do bem como do mal. Se vier a sucumbir, resta-lhe a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito, o que foi mal executado. Então, nós temos o livre-arbítrio, mas o nosso livre-arbítrio, ele vai ser de acordo com a nossa capacidade moral, a nossa elevação moral. Quanto mais eu for elevado moralmente, mais eu vou ter livre-arbítrio. Um exemplo, Jesus, né, que é o espírito mais elevado que já habitou esse planeta Terra, ele tinha o livre-arbítrio de escolher, de planejar. Com certeza, ele participou ativamente, escolheu cada um dos discípulos, né, escolheu qual a mulher a qual iria gerar o seu corpo físico. Ao contrário, nós, ou muitas vezes aquele irmão ainda um pouco mais atrasados que nós, ele já não vai ter tanto livre-arbítrio, porque ele ainda não tem a condição de analisar a melhor situação para ele. E para a gente conseguir visualizar melhor, um exemplo muito interessante, é uma criancinha, um bebezinho. Um bebezinho, quando nasce, ele praticamente não faz escolhas. Ele chora e a mãe amamenta. Não é verdade? A partir do momento que aquela criança ela vai desenvolvendo, ela vai crescendo, lá pelos 2, 3 aninhos, aí a mãe já oferece uma fruta, a criança consegue pegar a fruta e comer sozinha, começa a se alimentar sozinha. Com o passar do tempo, ela vai aprendendo a tomar banho só, a escolher as suas roupas, a ver o que ela vai assistir. É a mesma coisa conosco, né? A partir do momento que a gente vai progredindo, a gente vai tendo condições de fazer as nossas escolhas. Porque como que Deus seria bom se Ele permitisse que nós viéssemos aqui totalmente despreparados, sem condições alguma de escolher o que realmente é bom, é importante para nós? É importante destacar que o planejamento reencarnatório prevê, em geral, apenas os principais acontecimentos que poderão ocorrer no mundo físico. Então a gente se pergunta, né? E os detalhes? Será que fui eu que escolhi ter 1, 2, 3 filhos? Ou fui eu que escolhi, escolhi não ter nenhum filho? Fui eu que escolhi morar em Rondonópolis? Fui eu que escolhi morar numa casa, ou morar num sítio, ou aquela profissão? Bem, os espíritos benfeitores nos diz: escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achai. São muitas vezes consequências das vossas próprias ações. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, ou seja, numa família ou num local que há muita criminalidade, sabia o espírito a que arrastamento se expunha, ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Ou seja, se você escolheu nascer num local ou numa família em que há criminalidade, por óbvio que a gente sabe que quem está ali próximo, vivenciando, ele tem muito mais chances de decair, né, de se envolver com esse mundo, do que uma pessoa que nasceu numa outra família, numa outra localidade. Mas a escolha, né, de se enveredar para o mundo do crime ou não, aí está o livre-arbítrio. É a escolha da pessoa. Então, ele não vai poder dizer, não, olha, eu sou bandido, eu pratiquei homicídio porque estava no meu planejamento reencarnatório. Claro que não estava.
estava no seu planejamento reencarnatório as condições às quais você iria nascer. O meio, a família, as dificuldades que você iria passar. Mas se você iria se envolver, se você conseguiria vencer ou não essa dificuldade, vai do livre-arbítrio de cada um, do esforço pessoal de cada um. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Previstos são os fatos principais, os que influem no destino. Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabes que terás que andar cautelosamente, porque há muitas probabilidades de caíres. Ignoras, contudo, em que ponto cairás. E bem pode suceder que não caias, se fores bastante prudente. E se, ao percorreres uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito, segundo vulgarmente se diz. Então, a gente não pode atribuir tudo de ruim que nos acontece ao nosso planejamento reencarnatório, porque senão nós iríamos atribuir a Deus todas as responsabilidades daquilo que não deu certo na nossa vida. Porque nós temos essa tendência, né, de atribuir a Deus a culpa pela dor, pelo sofrimento, pela dificuldade, e esquecemos das nossas responsabilidades, do nosso livre-arbítrio, da nossa escolha. Então, independentemente do espírito ter elaborado ou participado efetivamente do próprio planejamento reencarnatório, não há garantias que esse planejamento será cumprido total ou parcialmente. Então, nós não sabemos se nós iremos conseguir concluir, não há uma garantia. O que vai nos fazer sairmos vitoriosos é o nosso esforço. Porque nós sabemos que todas as dificuldades, aquela família difícil, aquela doença, aquela dificuldade no trabalho, dificuldade de relacionamento, já é uma oportunidade da gente sair daquela circunstância melhor. Por aí, já por essas circunstâncias, a gente já tem uma ideia das escolhas que nós fizemos, daquilo que foi planejado para a gente passar. Percebe-se, pois, que a questão do planejamento reencarnatório está ligada às consequências do uso do livre-arbítrio. Situação que sempre reflete o nosso nível de evolução moral e intelectual. O livre-arbítrio, repetidamente utilizado de forma incorreta, restringe a nossa capacidade de opinar em um novo planejamento. Então, se nesse planejamento reencarnatório aqui, eu não cumpri nada, eu não consegui cumprir as minhas metas, ou cumpri muito pouco, ou fui assim muito rebelde, no próximo planejamento, eu vou ter muito pouca oportunidade de opinar. Por quê? Porque os benfeitores já vão saber que eu não tenho condição eu não tenho esse autoconhecimento de saber o que eu tenho condições de melhorar ou não. Então, eles, por uma questão amorosa, fazem isso pela gente. Então, no livro Evolução em Dois Mundos, do Chico Xavier e Valdo Vieira, ele vai nos dizer justamente essa circunstância. Efetivamente, logo após a morte do corpo físico, sofre a alma culpada minucioso processo de purgação, tanto mais produtivo quanto mais se lhe exteriorize a dor do arrependimento, e apenas depois consegue elevar-se às esferas de reconforto e reeducação. Se a moléstia experimentada na veste somática foi longa e difícil, abençoadas depurações terão sido feitas pelo ensejo de autoexame. Todavia, se essa operação natural não foi possível no círculo carnal, mas lhe agravam os remorsos depois do túmulo, por recalcados na consciência, a aflorarem todos eles por meios de reflexão. Então, logo após o desencarne, o espírito ele vai experimentar um estágio de descortinar, digamos assim.
Porque ele vai começar a se recordar daquilo que foi planejado, daquilo que ele fez, daquilo que ele deixou de fazer, daquilo que ele conseguiu superar. E aí, o que vai acontecer? Aqueles espíritos que conseguirem passar bem pela reencarnação, né? Que conseguiram, de uma forma muito resiliente, passar pelas dificuldades, o despertar dele vai ser mais tranquilo. Ao passo que aqueles que foram muito rebeldes, ou que por circunstâncias do livre-arbítrio não executaram bem a sua oportunidade aqui na Terra, eles vão passar por um período de muito sofrimento. E esse sofrimento, esse período, ele é necessário ao arrependimento. Porque o processo de resgate, o processo de auxílio e mesmo o processo de início do próximo planejamento reencarnatório, ele se dá só após o arrependimento. Então, aqueles espíritos que são um pouco mais evoluídos, que têm consciência daquilo que fez, do que deixou de fazer e se esforçaram para isso, eles vão ter esse despertar muito mais rápido, muito mais fácil, essa fase de transição. E vão ser auxiliados muito mais rapidamente. As vítimas do remorso, ou seja, daquelas pessoas que demoram para o despertar, que passaram por essa existência e não conseguiram cumprir grande parte do seu planejamento, padecem, assim, por tempo correspondente às necessidades de reajuste, larga internação em zonas compatíveis com o estado espiritual que demonstram. Então, a gente vê em várias obras, né, locais aonde essas almas, esses irmãos, eles permanecem, né? Normalmente são nos umbrais, até que há o despertamento, o resgate, o tratamento, a preparação para uma nova existência. Aí os espíritos, no início do processo evolutivo, ou portadores de marcante perturbação espiritual, ou ainda que demonstram persistente estado de rebeldia perante a lei de Deus, estão temporariamente impedidos de opinar no próprio planejamento reencarnatório. É o que acontece, o que a gente chama de reencarnação compulsória, que são aqueles irmãos que eles não têm condições alguma de opinar, ou eles estão no estágio de dor, de sofrimento, de rebeldia tamanha, que eles são resgatados e já são reencarnados. E aí todo o planejamento, toda a preparação, ela é feita só pela equipe, né? Pela equipe que é responsável por isso. E nós sabemos, né, no livro do André Luiz, ele especifica no livro E a Vida Continua, a psicografia de Chico Xavier, ao relato no início do capítulo 26 sobre a existência de um instituto de serviço para a reencarnação no plano espiritual. Então a gente vê que não é obra do acaso, é algo muito bem elaborado, algo muito bem construído para nós. Já no livro Nosso Lar, ao planejamento reencarnatório está afeto ao Ministério do Auxílio. Já na colônia correcional Maria de Nazaré, que é voltada ao atendimento dos suicidas, existe o departamento de reencarnação localizado no extremo da colônia, segundo informações trazidas no livro Memórias de um Suicida. Então, para cada categoria de espírito, para cada situação, existe o socorro, existe toda uma equipe, né, que Deus concede para que seja feito o nosso planejamento reencarnatório. Então, os planejamentos reencarnatórios, ele é muito diversificado. Então, vai ser de acordo com o quê? Com a nossa condição, com a nossa capacidade de compreender e capacidade
de vivenciar essas provações, essas provas, essas expiações aqui no planeta Terra. Então, quando nós olhamos para as nossas dificuldades, nós temos que ver, na verdade, enxergar ali o que? A misericórdia divina, a justiça divina, a bondade divina. E para finalizar, eu trouxe uma história que ela é descrita no livro de Hermínio Corrêa de Miranda, Reencarnação e Imortalidade, que é um estudo do caso denominado A História de Stella. A seguinte história foi relatada por Edgar Cayce, notável médium americano, cuja última encarnação ocorreu no período de 1877 a 1945. Diz o seguinte: Stella Kirby, uma senhora simpática, tranquila e algo tímida, sempre teve vida difícil. Sobretudo depois que, por motivos conjugais e financeiros, se viu na contingência de educar a única filha às próprias custas. Amigos aconselharam-na, então, a trabalhar na área de enfermagem. Tempos depois, Stella foi encaminhada a uma família rica, que procurava alguém para cuidar de um parente enfermo. No acerto das condições de trabalho, ficou estipulado que Stella receberia um bom salário e local para morar com a filha, em aposentos próprios, na residência dos seus empregadores. Quando Stella viu pela primeira vez um enfermo do qual deveria cuidar, quase desmaiou, chocada com a situação do mesmo. Tratava-se de um homem de 57 anos, em completo estado de retardamento mental. Sua cama era cercada por uma jaula de ferro. O doente ficava, a maior parte do dia, sentado, rasgando as roupas que lhe vestiam. Recusava-se a comer, mantendo-se permanentemente em estado de imundície, devido à falta de controle das funções fisiológicas. O olhar era vago, perdido em si mesmo. A inexpressividade ao falar indicava que não tinha a menor consciência do que ocorria à sua volta. Tomada de coragem, Stella entrou na jaula para cuidar do seu paciente. Mas, devido às condições reinantes, passou tão mal que teve que correr ao banheiro por não controlar as náuseas. Presa de angustiante sentimento de desânimo, imaginou que a tarefa poderia ser superior às suas forças. Entretanto, ao buscar auxílio com os benfeitores espirituais, por intermédio da mediunidade de Edgar Cayce, eles esclareceram que já 2 vezes no passado os caminhos de Stella e daquele homem se haviam cruzado. No Egito, ele havia sido filho dela. O asco que ora sentia por ele, no entanto, provinha de uma existência no Oriente Médio, na qual ele fora um rico filantropo, que, no entanto, levava uma vida de devassidão, numa espécie de harém onde praticava abusos de toda sorte. Stella fora, então, uma das suas infelizes vítimas, que tinham que se submeter aos seus caprichos. O reencontro de ambos, na presente reencarnação, visava ao perdão mútuo, reajustando-os perante as leis de Deus. Stella foi também esclarecida por Cayce que, se soubesse agir com afeto, o doente responderia aos seus cuidados. Cabia-lhe, portanto, aprender a amar o enfermo, disposto a reparar o passado desditoso. Abandoná-lo não seria uma solução, porque a ligação entre os dois continuaria em suspenso, a invadir os domínios de futuras existências. Stella jamais ouvira falar da reencarnação, que ele ainda lhe disse que, numa outra existência, na Palestina, ela cuidara de crianças defeituosas e que, portanto, estava habilitada ao trabalho junto ao paciente.
Ela voltou à tarefa com uma nova carga de coragem e nova compreensão dos seus problemas. Para encurtar a história, o pobre homem de fato respondeu ao tratamento carinhoso de Stella. Começou a alimentar-se espontaneamente, a conservar-se limpo e vestido. Com um olhar pacificado, ele seguia Stella sem perdê-la de vista um único minuto. Então, nessa história aqui, a gente percebe que muitas vezes os reencontros com as pessoas às quais nós temos dívidas de amor, nós temos necessidade de reajustamento, nem sempre elas são fáceis. Na grande maioria dos casos, elas são difíceis, porque a nossa condição moral ainda é muito pequena, muito mediana. Mas nós devemos ter esse olhar, um olhar de oportunidade, um olhar de perdão, um olhar de necessidade de desenvolver o amor, o perdão, a paciência. Que possamos, então, sair daqui um pouco mais esclarecidos sobre as nossas obrigações, os nossos deveres, as nossas dificuldades, e agradecer a Deus por termos essa oportunidade bendita na presente encarnação. Então vamos orar, agradecer por mais este momento. Jesus, somos gratos pelo seu amor, pela sua compaixão. Rogamos a Ti forças para vencermos o mal que ainda trazemos dentro de nós, para que possamos vencer as nossas dificuldades, cumprir os nossos deveres com amor, com compaixão e sairmos dessa reencarnação vitoriosos. Que o Senhor abençoe a todos nós, aos nossos benfeitores, a todos os irmãos que se encontram doentes, necessitados de amparo, de auxílio, que o Senhor possa cobrir todos eles com amor, com carinho e com bênçãos. Obrigada, Jesus, que assim seja.